Vamos abrir imediatamente para um bloco de 3 perguntas e com respostas, e imediatamente a gente avalia mais um bloco. Pode ser? Eu só vou pedir o seguinte, quem quiser fazer pergunta, levantar e se apresentar, como a gente não conhece todo mundo. Então, Leonardo. Ainda depois o segundo. Fala no microfone ou fala? Tá funcionando? O quê? Não, só tá o microfone daqui. Tá bom, então beleza. Bom, eu queria dizer que foram 2 falas assim. Eu sou Leonardo, sou aqui da UFSCar, estou fazendo mestrado em ciência política, faço parte do NUPER junto com o professor Joelson. E achei as 2 falas assim, não tenho nem o que dizer, na verdade, assim, foram falas muito provocativas, assim, que trouxeram bastante coisa assim, para a gente pensar, né? Agora, pegando um pouco assim, esse bonde que o fim da fala do Porto Gonçalves aqui, sobre esse papel da construção do Estado-nação, né, como, na verdade, é um Estado que foi construído por um grupo específico social, né? Branco, homem, né? Classe burguesa, né? E eu atualmente venho estudando a extensão rural, né? Venho estudando sobre a agroecologia, a extensão rural. E eu queria saber assim, o que você tem a dizer sobre a tentativa de luta da agroecologia através da política pública de extensão rural. Eu não sei se é mais querer saber assim, o que você teria a dizer, assim, pegando sobre essa crítica em relação ao Estado que você acabou de fazer. Assim. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Paulo Marcinho, sou falando de biologia pela Universidade Federal, estou fazendo no município. Eu tive a oportunidade já de ver o professor Porto Gonçalves da tarde, maravilha, né? A inquietação toda que me provoca, mas eu queria fazer uma provocação nas 2 falas, para ela também, né? E eu concordo plenamente com todo o conteúdo das 2 falas, em tudo que ela tem de nos advertir para a realidade brasileira, né? Histórica e atual contemporânea. Mas as 2 falas, para mim, faltou um componente que parece que uma certa alienação do momento crítico que o Brasil passa nesse momento. Então, as 2 falas me passam a impressão que é indiferente para nós se a Dilma é derrubada, se tem um impeachment ou não, né? Porque o neodesenvolvimentismo que o PT trouxe ao governo federal e ao Brasil, ele é tão ruim, ou mais ruim ainda, que a nossa direita que sempre governou esse país. Né? E a chamada centro-esquerda que o PT trouxe, ela não acrescentou nada, talvez até piorou pelas falas. Eu admiro profundamente, né, as 2 falas, mas eu acho assim, nesse momento, não é possível não falar, né, dessas circunstâncias que nós passamos historicamente. Eu me pergunto, será que realmente a gente deva ficar indiferente ao que está acontecendo hoje no Brasil, no Congresso Nacional, essas manifestações de ruas enormes, né, da direita mesmo, e de um monte de pessoas completamente alienadas que acompanham a direção feita pela grande mídia, né, nacional, que está a serviço de interesses internacionais também. Então, eu acho que, pelo nível intelectual dos 2, não é possível não deixar esse tema indiferente, deixar as pessoas saírem com uma certa indiferença nessas circunstâncias. E aí a minha pergunta é isso mesmo? Né?
a gente deve se concentrar na resistência popular, nessa resistência centenária que o Brasil faz através das suas populações indigentes, né, que nem como jeito era tratado, como os negros, como os índios, né, as mulheres, né, e nas formas de resistências que elas têm, que são formas não oficiais, que são formas dos explorados em geral, né, que é o jeito que a gente se arranja, os negros índios para os penhascos, para as regiões mais inóspitas, né, os índios se refugiando na Amazônia, no meio da floresta, né, ou seja, a gente deve abandonar, vamos dizer, os eixos mais oficiais do Estado, né, que o PT chegou uma hora e falou, não, nós temos que conquistar o Estado. Conquistamos o Estado, né, e, de certa forma, a visão que passa, traímos a classe trabalhadora, traímos o povo explorado, né, e estamos procurando implantar um capitalismo que não, vamos dizer, não trouxe nenhum bem para a sociedade brasileira e está aprofundando, inclusive, os conflitos e a exploração do povo brasileiro. É uma provocação que eu faço no sentido que é muito sincera mesmo, né? Muito sincera, porque eu compartilho dessa dúvida, dessa aflição, né? Que eu acho que é mais uma aflição, que é uma conflição, porque é uma aflição que é hoje de boa parte da esquerda brasileira, do povo brasileiro. Obrigado. Próximo, senhor presidente, por gentileza. Bom, sou Filipe, eu estudei durante 3 anos, eu fiz biotecnologia aqui na UFSCar, e aí eu tive contato com o lado mais pesado, do outro lado da força. Enfim, mas e assim, até mesmo dentro da biotecnologia, o interesse mais forte é o patrocínio científico ao agronegócio, é o patrocínio científico a toda essa questão. Mas eu acho que só para enriquecer esse debate, que o Paulo levantou, eu acho que para ser bem pragmático e bem objetivo, a gente tem que colocar alguns nomes, né? Então, quando a gente tem uma nomeação de uma pessoa como a Cátia Abreu para cuidar desse tipo de assunto, a gente vê que, na verdade, é uma tentativa de conciliação, uma tentativa de você, ao mesmo tempo, dar um cargo a uma pessoa que representa os latifundiários e, hipocritamente, você desenvolver várias ações de política pública para desenvolvimento, que, na minha opinião, é uma hipocrisia deslavada. É isso. Bom, eu falei em bloco de 3, nessa hora que eu estava buscando a terceira pergunta, 2 pessoas levantaram a mão ao mesmo tempo, então, democraticamente, eu não vi. Cassim, por gentileza, complete aí a terceira B. Bom, sou Marcos Cassim, sou professor da Universidade de São Paulo, e, na verdade, tenho uma dúvida, né? Bem com o Fred, né? Essa questão do aumento da violência com o aprofundamento da democracia. Como pensar isso, né? Quer dizer, claro que você não está querendo dizer o seguinte, vamos voltar para a ditadura e diminuir os conflitos, né? Mas me parece que passa aí por uma discussão de qual é o papel do Estado e que o Estado representa mesmo nas democracias, né? Ou seja, nas democracias o Estado ainda é um instrumento da classe dominante, só que a ação dele é legitimada pela sociedade e pelos processos democráticos comuns. Então, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais, e gostei dessa sua tese aí, né? Acho que é interessante. E outra questão é dúvida mesmo, né? Como,
essa ideia de retorno à condição dos camponeses, como pensar uma estrutura agrária do país, no retorno de um campesinato de economia de subsistência. Né? Quer dizer, quem vai produzir além de produzir para comer? Então, além da propriedade privada. Né? A gente sabe que no Brasil a propriedade era nacional, estatal, até a lei de terras. Será que a luta hoje não é pelo fim da propriedade privada da terra? Como pensar, né, a principal luta da questão agrária pelo fim da propriedade privada da terra? Eu vou passar imediatamente, invertendo a ordem das falas. Primeiro o professor Val, Quero agradecer pelas perguntas. O Felipe se antecipou ali já respondendo ao Paulo, mas eu não vou chegar na provocação do Felipe, não. O Felipe deu uma resposta bem... Né? Pegou pesado ali com a Cátia Abreu, né? Então não vou entrar por aí, porque me poupou, na verdade. Eu falo de uma resposta mais elegante. Você me poupou. Embora a nomeação comece com a Cátia Abreu, né? O vizinho de vocês aqui, né? Roberto Rodrigues, não é isso? Já era quase que uma provocação. Né? Nomear o Roberto Rodrigues, depois nomear o Furlan, né? Grada sadia. Né? Então, desde o início, esse acordo está feito e, enfim, nem queria entrar por aí, me permitia, viu, Paulo, dar uma resposta talvez com presunção de ser mais abrangente. E talvez para a gente refazer, nos pensarmos também com a nossa história da própria esquerda. Né? Eu penso que a gente está metido num debate que a gente não consegue sair, né? Ou a gente pensa ele ainda dentro de um embate, na minha opinião, mal resolvido, ou pelo menos a gente pensa que está resolvido, e que eu penso que a gente está perdendo oportunidade, com essa hoje com o Joelson, no almoço, está perdendo a oportunidade histórica de estar vivendo pós-queda do muro. Bom, se tem algum privilégio de viver sobre os escombros, porque se acabar o muro caiu em parte em cima da gente, né, eu poderia dizer que eu não estava ali para poder cair, mas enfim, pegou a esquerda inteira. É isso, não pode dizer que nos atingiu. Né? A esquerda com a quadra. Né? Como está a quadra hoje? Não dá para sair com tranquilidade de camisa vermelha na cidade. E aí o PT deve avaliar quem que fez. É isso, está difícil sair com camisa vermelha. Não é? Se na sociedade a gente não consegue colocar as nossas cores, bom, eu acho que é uma avaliação que vai além da Cátia Abreu. Isso mostra que a gente está perdendo o debate na rua, que é onde a gente sempre ganhou a batalha. Se perdeu na sociedade. Isso é gravíssimo. Né? E, aliás, o Brasil, nos últimos 20 anos, apresenta uma terrível concentração de riqueza, não diminuiu. Não confunda a Bolsa Família com desconcentração de riqueza. Aliás, no campo, você sabe que a propriedade se concentrou. Então, a gente está vivendo rigorosamente de migalha. Está muito rebaixado o nosso nível de existência. Mas eu ainda vou querer, pensando que eu estou além disso. Não é? Eu penso que a gente está num debate que eu queria falar que a gente está aproveitando, que está vivendo pós-queda do muro. E aí abrir o horizonte de quem está pensando. Eu, por exemplo, antes da queda do muro, eu tinha duas certezas. Né? Eu digo que eu fiquei com uma. Uma era a necessidade da superação do capitalismo. Essa eu mantenho. A outra é que eu tinha certeza do que ia acontecer depois. Que é uma coisa chamada socialismo. Não é? O que é isso? Aliás, o Fidel um dia perguntou o que é isso. Quem quer pegar uma pessoa mais séria do que eu? Que é o Fidel Castro. Então, a gente está lutando por uma coisa que a gente não tem modelo nenhum. A gente está tentando inventar da maneira que é possível. Mas ninguém sabe exatamente o que é isso. Então, a primeira coisa é que está falando com certeza de coisas que a gente não sabe exatamente o que é. É isso, irmão? Como diria minha avó, o buraco é mais embaixo. Né? A gente está vivendo uma crise sistêmica, né? Uma crise do sistema. Alguns economistas, alguns cientistas têm usado um conceito que eu gosto para entender o momento que a gente está vivendo um período, que a gente está vivendo um momento de caos sistêmico, para tentar ser sintético no conceito. Já não é fácil, porque o sistema está fundado em alguns pilares. Esse sistema que começou há 500 anos, hein?
sistema começou 500 anos atrás. Primeiro, um pilar que era em cima da discriminação e da opressão étnico-racial. Né? Isso é um pilar do sistema. Contra índio e contra negro. É isso? Um pilar que também é anterior ao capitalismo, que é a discriminação da mulher e a opressão da mulher. A opressão específica do capitalismo, que é sobre os trabalhadores assalariados, que não é, obviamente, maioria antes do capitalismo, só coisa do capitalismo. Né? E a outra é o processo de dominação da natureza. Né? Esses são 5 pilares do sistema que a gente está vivendo. Já não é tão fácil dar porrada em negro. Não é isso? Não é tão fácil. Se dá. Não é isso? Não é tão fácil dar porrada em índio. Se dá. Se fosse um diálogo rapidinho, eu voltando da região do Araguaia, no avião, né? Pousei em Gurupi, para depois ir para Goiânia, e aí estava vendo um conflito lá com os Chavantes, né? E um fazendeiro que devia estar acostumado, desculpa as moças, estou aqui presente, e o cara em pânico com o celular e gritando: porra, não mata esses índios não, que agora é uma merda. E aí eu fiquei olhando, querendo gravar, né? A frase era ótima: não mata agora não, porque dá uma merda. Índio agora tem repercussão internacional. Eu achei a frase ótima. Ele revelava que, ou seja, por mais que eles continuem massacrando, 560 índios mortos nos últimos 10 anos no Brasil. Lideranças. Estão falando que se suicidam. Né? Como em Mato Grosso do Sul. 560 assassinados. Lideranças indígenas. Portanto, continuam massacrando. Só que hoje a repercussão disso é maior do que já foi. Já não dá mais para discriminar as mulheres com tanta facilidade como era antes. E já não dá mais para devastar a natureza como fazia antes. O que significa dizer? O sistema, os pilares do sistema estão meio que se mantendo caoticamente. O sistema se mantém, mas aquilo que ele fazia com a maior naturalidade ele não consegue fazer. Então nós entramos em caos sistêmico. Só que nos ensinam o Immanuel Wallenstein, o Aníbal Quirrano, que são autores com quem eu estou me baseando para essa conversa, né? Eles dizem que essa crise, esse caos sistêmico, é uma crise de larga duração. É uma crise, esse caos sistêmico, né? Aquilo que o Gramsci diria: o velho, né? Não acabou de morrer e o novo não acabou de nascer. Essa situação que está ali, que a gente está vivendo. Né? De claro e escuro. Né? Essa situação que a gente não sabe exatamente. Só que é uma crise de larga duração na direção de que horizonte? E aí eu falo que a gente está num déficit teórico-político. E quem não reconhecer isso, né, eu sei que é difícil fazer política com dúvida. Sigam o que eu tenho dúvida. Fred não vai poder falar isso aqui. Eu talvez possa. Embora eu seja metido lá com o Fred, eu me reservo, malandramente, né? Eu não estou falando do MST. O MST não pode chegar e falar dos seus titubeios aqui. Isso ele fala lá no papo de direção dele, né? Quebra o pau. Deve até quebrar. Né? Mas aqui ele vai ter a porrada de certeza que não tem sentido ele opinar publicamente que não seja assim. É da natureza da política o cara trabalhar com convicção. É isso que me ensinou o Max Weber. A ciência como vocação e a política como vocação. Ninguém faz política com dúvida. Agora, ninguém faz ciência sem dúvida. Conhecimento você só produz se você não sabe. Se você sabe, você não pesquisa. Você não investiga. A dúvida é condição da produção de conhecimento. Aliás, o Marx, no final da vida, disse que nem era marxista. De tanta besteira que já se falava em nome dele, a frase é dele. Não estou botando na boca dele o que ele não disse. E disse: qual é a mensagem que você deixa? Duvide de tudo. Ele se construiu em cima da dúvida. Quem pegar as 30.000 páginas escritas por Marx, depois que ele escreveu o Capital, que a maior parte das pessoas não leu, vai se surpreender. Marx começou a defender o campesinato, que era amigo dos populistas russos. Para quem não sabe, aquele que os marxistas russos criticavam, Marx era simpatizante. Por isso, quando ele respondeu à carta da Veras Azulis, a tal marxista que introduziu o marxismo na Rússia, perguntando o que a gente faz com esses camponeses, com essas comunas. E o Marx disse: isso é a base do comunismo.
era o campesinato. Toda a Revolução do século XX, nenhuma delas foi proletária, foram todas camponesas. A gente está procurando um proletariado revolucionário que dá uma linha, me desculpa. Essa pobreza, do ponto de vista teórico-político. Né? Então, eu penso que a gente está vivendo um momento, Paulo, que, se você pegar, a esquerda sempre achou que era os dois passos. O primeiro passo era tomar o Estado. E, a partir do Estado, mudar a sociedade. Esses são os dois passos. Se você fizer um mapa do mundo, nos anos 60, você vai se surpreender. Na Europa, era um movimento que surgiu entre os trabalhadores, era a social-democracia. Né? Que chegava por vias reformistas, né, ao governo, mas surgiu de baixo. Na Europa do Leste, eram os bolcheviques ou eram o socialismo. Na China, eram os comunistas. Não é isso? Na África, era basicamente o nacionalismo revolucionário, que também contra o sistema colonial. Então, todo mundo tomou o poder de Estado, não é isso, para mudar o mundo. Nós já passamos por essa experiência. O Estado pode até aliviar um pouco a nossa dor, mas não é ligado à liberdade. Isso deve estar nos nossos cursos de formação. É isso que eu digo quando a gente tem um assentamento, uma ocupação, que a gente tem autogoverno, auto-organização. E no dia seguinte do assentamento, a gente passa tudo para o governo e vai para a relação de beneficiário, para a RB. A gente não tem uma proposta de continuar autogovernando. O proprietário, o Estado não entra na propriedade privada, entra. Porque os assentados dizem, aqui dentro mandamos nós. Nós temos autogoverno aqui dentro. O Estado que apoia a nossa política, a nossa educação, a nossa tecnologia. Porque tem uma tecnologia milenar dos trabalhadores rurais. Tem, desde que se produz, né? Ou acha que alguém inventou biotecnologia, foi invenção do capitalismo. Você levar o termo a sério, vai ver que ela faz parte da história do campesinato, da biotecnologia. Não nos iludamos. Né? Como é que se produz o cultivar, como é que se faz enxertia, como é que se combina espécies. Isso é história do campesinato, do indigenato, da negrada. A pessoa que sempre fala, se existe gente, sabe como tinha que produzir comida, não é isso? Ninguém produz comida sem saber produzir comida, portanto tem que saber produzir. Toda a sociedade fica doente, não é isso? Portanto tem que se curar. Então todo o povo inventou uma medicina. Todo o povo tem que inventar um barraco para viver, não é isso? Então todo mundo inventou uma arquitetura. Por que tem que ser a arquitetura burguesa? Tem que ser a medicina burguesa. Tem 10 mil anos, pelo menos, de agricultura, de arquitetura, que vem da história dos povos. Não é preciso descolonizar a nossa cabeça? Não é isso? E achar que é o Estado que vai resolver? Veja bem, não estou dizendo que não é o Estado. O Estado, na verdade, é como se fosse a condição necessária, mas não é suficiente. Agora, por isso eu critico menos o governo Lula. E vou dar um exemplo de um dos melhores êxitos do governo Lula, que é pouco falado. Que foi o caso da Conab. Né? Ampliando a questão da merenda escolar, né? Criando mercados estatal para comprar, né, produtos agrícolas. Né? Com uma das figuras mais bonitas desse país, o Silvio Porto, lá de Porto Alegre, um dos pioneiros da agroecologia no Brasil. Uma vez me chamaram a mim, o Silvio, né? Depois vocês podem chamar, aliás, deveriam chamar, porque é para não estar no governo. A ANA, a Associação Nacional de Agroecologia, me chamou para fazer um debate. Ele para falar pelo governo, ele estava na Conab, me chamaram para falar pelo movimento. Só que ele falou antes, eu sempre tenho essa presunção de que as pessoas falam antes para falar depois, né? Só que quando ele falou assim, não, vamos participar do debate, não quero. Concordo com o que ele falou. Ele disse, nós fizemos muita coisa, mas fizemos muito aquém do que podíamos fazer. Por quê? Porque a gente não foi capaz de, desde a sociedade, criar alguma coisa que mudasse a correlação de forças. Os técnicos mais progressistas dentro do governo sempre ficaram acuados, porque não tinha pressão dos movimentos. Então eu não sei se eu boto a culpa no governo ou boto nos movimentos. Que é muito fácil pegar o PT expiatório. Vaca expiatória, bode expiatório é fácil. Não é? Em vez de eu estar reclamando, eu pergunto o que nós fizemos de pressão. E atrás é do Silvio Porto. Pergunte a ele, né? Porque eu estou dando a fonte. Ele provoca a gente, ele devolve a bola. E eu pergunto se a gente não ficou achando que era o nosso governo
Nosso governo se chama autogoverno. Esse é nosso. Mas governo, o velho Marx me ensinou. Não se trata de criar um Estado proletário. O Estado proletário é um absurdo lógico. Ser Estado significa uma política separada da sociedade. Não confunda a crítica ao Estado burguês em nome de um Estado proletário. Se você quer alguma coisa do proletariado, do andar de baixo, que seja a política não separada da vida. Aí é o próprio Estado que vai estar em discussão. Vai ser a comuna. Vai ser uma confederação de comunas. Detalhe, hein? Papo do Marx, hein? Esse Marx a gente não leu. O Marx ficou profundamente impressionado com a Comuna de Paris. E vai dizer, a Comuna nos deu a forma. É a Comuna. E ele vai fazer uma apresentação, Marcos, ao Manifesto Comunista, dizendo o engano dele com Engels, de dizer que a luta da classe trabalhadora tinha que ser concentrada e centralizada para ficar forte. Depois que ele passa pela Comuna, ele diz que é um tremendo equívoco. Que passaria exatamente por fazer uma confederação de comunas. Mas quem leu isso? Esse Marx influenciado pelo campesinato. Esse Marx apaixonado pela comuna. Que deixou 30.000 páginas para nós. E nós não lemos. Ficamos com o Marx cientificista. Né? O Marx, quando escreve o prefácio à segunda edição em francês do Capital, diz que o que ele falou é levado para a Europa, não é levado para a Rússia. Portanto, não se pode generalizar o que ele falou. Ou seja, ele era muito mais profundo do que a gente admite. Ele não era dogmático, até que ele agradecia os elogios daqueles que seguiam as teorias dele, quando ele não concordava com aquilo que diziam dele. Ele dizia, eu agradeço a sua simpatia, mas tudo que vocês estão entendendo, eu discordo. E vocês estão dizendo que é meu, então eu não sou marxista. Foi esse o contexto que ele disse. Não que ele era contra as ideias dele, vocês estão falando tanta besteira de evolucionismo, quando ele vai falar essas coisas. Então eu estou dizendo que a gente está vivendo um momento que eu diria, que ao mesmo tempo é um momento de caos, portanto não é confortável viver um momento de caos, né? Que a gente não sabe por onde as coisas estão indo. Então esse momento, eu tenho usado a expressão, estamos vivendo um momento, como dizia Luís de Camões, lá do século XVI, quer dizer que nós estamos navegando em mares nunca antes navegados. Falar isso do século XVI é fácil. Né? Todo mundo sabia que o mundo estava descobrindo novos continentes, aquela coisa, mas não tem novos não, porque vai falar para ainda o que era novo. Esses conceitinhos que a gente vai repetindo, novo continente, nego morando aqui há 11 mil anos. Não tinha nada de novo para nós. Bem para o europeu, como a gente é eurocêntrico, continua repetindo. É isso? Então a gente está vivendo um momento de uma riqueza ao mesmo tempo, desse caos sistêmico, né? Uma oportunidade ímpar, de podermos reconhecer que nós estamos vivendo um momento, é como se fosse um mar novo, né? Ou seja, um novo mar descoberto, que eu pergunto, para que serve o mapa que você tem, se o momento que você está vivendo, o mundo que você está vivendo é outro mar. Mas estou pegando a metáfora do Camões. Ou seja, como é que você navega em novo mar com um mapa antigo? Se o mapa é novo, ou seja, os mapas cognitivos não estão suficientes para dar conta do que está aí. É um momento de enorme ousadia teórico-política. Exige de nós isso. Fonte só tem uma. É nos inspirar nas experiências de luta social. Mais do que dizer o que os trabalhadores têm que fazer, é aprender com essa luta. Nesse sentido, eu sou profundamente luxemburguista. O papel do intelectual revolucionário não é dizer o que as massas têm que fazer. É como intelectual, se ele se coloca essa tarefa, né, de interpretar, de sugerir, é estar aprendendo nas lutas o que tem de perspectiva emancipatória e o que não tem, o que é revolucionário e o que não é. Embora seja estar aberto aqui, você pode estar dizendo que é, o pessoal está dizendo que não é. Mas é estar dizendo que está surgindo desde as lutas. Porque às vezes a bandeira é ótima, né? Abaixo o capitalismo, com hierarquia, com machismo, com uma série de coisas, tudo que estimula o protagonismo das pessoas. Aí eu pergunto, a bandeira é revolucionária e a forma é profundamente conservadora. Eu não sei se isso vai libertar. Né? A gente vai começar a perguntar, né? Qual número de mulheres está na direção dos nossos movimentos? É isso? Não é para fazer aquela coisa de cota, não, hein? Senão ela cota metade de mulher, manda aquela boca.
Né? Bota metade de negro, bota aquela boca. Não estou mandando botar com cota, não. Mas o fato de não ter tantos negros, tantas mulheres e tantos índios na direção do nosso movimento já indica, né, os problemas que a gente precisa superar. Obrigado. Só uma última coisa, talvez eu estou me empolgo demais também, às vezes eu digo o seguinte: o debate no Brasil, Paulo, aí eu vou me aproximar agora do Felipe, vou me levar ao nível do Felipe. Qual o grande fenômeno sociológico do Brasil no ano passado, antes das eleições? Né? Eu acho que explica o rebaixamento político do país. Foi o rolezinho. Esse foi o grande fenômeno sociológico do país. E quem que era o rolezinho? Eram os beneficiários, né, das políticas sociais, não é isso? Da redistribuição de renda, querendo ir ao shopping. E os aecistas do PSDB, putos que estavam querendo ir ao shopping. Aí eu pergunto, é câncer, leucemia a minha opção? Você fazer um movimento cujo horizonte de sentido é ir ao shopping? Um nível rebaixado da política. Mas esse fenômeno, diria lá o Durkheim, o velho sociólogo conservador, isso é um típico fenômeno social total. Fato social total no sentido do Durkheim. O rolezinho foi a síntese do Brasil. A mediocridade querendo ir ao shopping foram os bem-sucedidos pelo tucano-petismo. O petucanismo, como alguns estão chamando, se beneficiaram da transferência de renda, estão querendo ir ao shopping. Mas é esse o horizonte. E o que tinha lá era o pessoal dentro do shopping, e aquele pessoal meio preto, começando a frequentar aeroporto. É isso? Não é isso? Vai se incomodando. Não é espaço para negro, não é espaço para índio, não é espaço para essa gente meio suja. Os aeroportos de repente ficaram meio, né, sujos demais. O shopping também. Mas eu pergunto se o horizonte é esse. É ir ao shopping. Por isso que eu falo que o nível foi rebaixado. A gente não problematizou nada. A gente não politizou nada. Eu diria que as nossas oligarquias são mais fortes hoje do que estavam há 13 anos atrás. As nossas oligarquias. Né? Felizmente, a força dela não é suficiente para fazer impeachment. Com todos os meios de comunicação na mão. Não é isso? Elas botaram agora meia dúzia de gente na rua. Não é? Com reivindicações de tipo, sonegação não é corrupção. Era uma das bandeiras. É fantástica essa. Essa eu aderi, né? Sonegar não é corrupção. O outro pedia SOS e Forças Armadas. Nenhum dos problemas pungentes da sociedade brasileira estava ali. Aliás, a cor das pessoas que estavam se manifestando é indicativa de quem se manifestava. Né? De colorido ali, que não fosse branco, era o pessoal que estava faturando, vendendo uma aguinha, que aliás acharam ótima a manifestação. Vendeu para 8 mil por dia. Vendendo água. Imagina. Mas ué, água cara. Não é? A gente podia pagar também, né? A gente como que é. Era gente de bem, não é isso? Não é ridículo. Não é? A gente fica na manifestação de brancos. Olha as bandeiras dos caras. Me desculpa, nessa altura do campeonato. Vou fazer um cálculo com vocês. A última pesquisa, que no domingo, né, de Ibope, a Dilma está com 13% de governo bom, ótimo ou bom. 13%, não vou trabalhar com o resultado da eleição. A Dilma fez 54 milhões de votos. Vou trabalhar com o total da população brasileira, porque na hora da pesquisa de Ibope não era pesquisa eleitoral, né? Era pesquisa de Ibope. Então você pode dizer que ali naquela pesquisa pega o pessoal com mais de 18 anos seria mais ou menos 120 milhões de brasileiros, 13%. Vai dar alguma coisa aí, então de 20 milhões. Ela teve 54 milhões de votos. Quem não votou no Aécio no primeiro turno são esses 34 milhões que saíram da Dilma para alguma outra coisa. Não é para Aécio. Só que 37 milhões já não tinham votado na Dilma. Nem na Dilma nem no Aécio. É voto nulo e branco, era 37 milhões. Se você somar com esses 34, dá 71 milhões de brasileiros hoje, né? Considerando que o Aécio ficou com seus próprios votantes. Por isso é que o Fora Dilma não tem a menor consequência. Porque o Fora Dilma não é para o Aécio. Né? O Fora Dilma quer ser para o Aécio, mas só quem está insatisfeito
Quem perdeu votos depois da eleição? Não foi o Aécio, pode ser que o Aécio ficou lá consolidado, ninguém votou nele. Quem perdeu voto? Quem teria perdido apoio? Foi a Dilma. Só que quem não votou na Dilma, quem votou na Dilma não votaria no Aécio. Então eu posso somar isso com o pessoal que está na abstenção. Então é por isso que eles também não têm chance de jogar na rua impeachment. Esse é o fenômeno sociológico de fundo. Se você trabalhar com as estatísticas. Entendeu? Você tem hoje cerca de 70 milhões de brasileiros que não vão para o Aécio, mas também não estão mais satisfeitos com a Dilma. Já não está no luz deles, 37 milhões. Não é isso? E agora mais 34. Eu trabalho com os dados que as pesquisas nos oferecem. E me parece isso interessante. Né? Aí vai ficando claro que o tal do impeachment não passa de um golpismo barato. Não é isso? Que eu pergunto na verdade. Né? Desculpa, se eu fosse da elite, por que fora Dilma? Fazer o quê? Botar o imponderável no lugar? Eu acho que tem que fazer o que eu acho que a MST está começando a fazer. Começando a protagonizar mais a sua presença nas ruas, nas praças públicas. E fazer talvez aquilo que já devesse estar fazendo há muito tempo. Desculpa, Beth. Né? Com toda a cumplicidade, entenda por cumplicidade, companheiro. Né? Mas essa coisa que talvez a gente ficou meio sem saber como agir. Né? E para finalizar, eu digo uma coisa, meu vizinho, eu tinha um porteiro, ele disse que eu morava em Santa Teresa. Seu José, até a corretora, vai com 50 e poucos anos, seu José ficava atendendo o telefone. Então tocava o interfone, alô, vai para o 305, ele os carros estão sendo festa aqui embaixo, pode subir. Aí pode, ele abre o portão, pode subir. Então, todo mundo veio passar pelo interfone. E eu conversava essas coisas todas com o seu Fred, seu José. Né? Aí um dia ele falou assim, professor, quer saber de uma coisa, professor? Governo é igual campainha, é igual interfone. Você é profundo demais, né? Eu entender. Você é incrível, mas não sei, professora, porque você vê como é que as pessoas são inteligentes. Eu não sei, professor, o governo é igual campainha, só funciona se você aperta. Puta, aí vender a teoria do porteiro. Que dá uma morte, mas dá um pulso, né? Se você não apertar, não anda. A gente que talvez não tenha dado apertando. Né? Talvez isso ajude a gente a entender a transformação. São muitas questões, né? O Cassim está sempre me fazendo questões, né, Rose? Muito delicadas, né? De um ano para cá, ele só me bota em situações. E é teu amigo. Certamente. Certamente, meu amigo, camarada Cassim, camarada, amigo e camarada, né? Bem, eu também começo pelo Paulo, concordo com o Carlos Walter, né? Eu acho que a gente tem que se desvincular cada vez mais a esse debate, que é um debate mais conjuntural, que é um debate mais mesquinho com relação à política no seu imediatismo, e temos que nos concentrar nas grandes questões. Né? Independente de ser o governo do FHC, de ser o governo Lula, nós estamos ferrados, perdendo o termo. Nós continuamos ferrados. Não é? E quem vinha ganhando antes disso continua ganhando e ganhando muito. A Odebrecht está aí, não é? A Monsanto está aí ganhando muito, a Dreyfus está aí ganhando muito, está todo mundo aí ganhando muito. Né? Então eu acho que o nosso papel como movimento de luta é fazer luta, e é isso mesmo, cara. E não me sinto, né, não me sinto provocado, não é? Se não no sentido político mais geral, de que de fato nós temos que fazer luta, e não só nós, o MST, né, mas o conjunto da classe trabalhadora, as organizações aí presentes da classe trabalhadora, os povos em luta e em movimento, que cada vez se articulam, se organizam mais. E a nossa tarefa é essa, não importa se é o PT que está aí, se é o PSDB que está aí, nós temos que estar na rua fazendo luta, temos que fazer ocupação de terra, né? Como estamos fazendo nessa jornada. Vou ver se na minha agenda tem uma colinha, inclusive,
né? 5 ocupações em Pernambuco, 2 ocupações em Pernambuco, ocupação em Araçatuba, trancamento de rodovia no Pontal, ocupação de terra no Pontal, ocupação na Luiz Dreyfus em Promissão, ocupação na fazenda Paudalho também em Promissão, ocupação da usina Martinópolis, usina Nova União, ocupação na fazenda São João em Teodoro Sampaio. E são alguns poucos dados aqui, né? Os companheiros também podem ajudar. E eu acho que essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é fazer luta. Se nós somos um movimento de luta, temos que fazer luta, não é? E é evidente que, como uma organização de projeção nacional e internacional, como uma força política importante, nós precisamos nos mover nessa conjuntura política. E nos movemos. Mas nós temos que ir para muito além disso e temos que fazer luta. Eu acho que é esse o nosso papel, né? E em busca das nossas bandeiras e das nossas conquistas. Em relação a essa questão mais teórica, né, camarada Cassim, o aumento da violência, o aprofundamento da democracia, eu digo isso, é claro que também pensando um pouquinho nessa dinâmica dos dados da violência, no salto absurdo que nós tivemos da violência, a CPT diz isso, de 2003 em diante, que coincide com o salto absurdo dos ganhos do agronegócio, do latifúndio produtivo, né? Que de 2003 a 2008 cresce a taxas superiores as exportações de commodities crescem a taxas superiores a 20% no Brasil, e as taxas da violência crescem também na mesma medida ou então muito superior. Mas eu estou pensando um pouquinho num texto do Mesaros, de 72, chamado A Necessidade do Controle Social, e essa dinâmica que é própria da democracia liberal, da democracia burguesa, que é quanto mais avança a democracia burguesa e mais intolerante é o Estado com relações às disfunções entre aspas, do desenvolvimento do mundo do capital, mais se aperta o cerco contra aqueles que ousam ir para além da democracia, né? Então, isso em síntese para dizer que a democracia tem um ponto limite, além do qual não pode passar, não é? É algo como a tortura, a gente só descobre o ponto exato até onde o sujeito aguenta a tortura depois que a gente ultrapassa, não é? E a democracia, acho que tem um pouco disso também, não é? Esse ponto para além a gente não consegue alcançar. E nesse sentido eu discordo de uma ideia de radicalização democrática, porque essa radicalização tem um ponto limite e vai esbarrar na democracia burguesa, no Estado e nessa estrutura que compõe esse tripé do mundo do capital, do capitalismo, né? Então eu acho que é um pouco nesse sentido, não é? Que é o capital, o Estado, a exploração do trabalho. Então eu acho que a gente não ultrapassa esse limite, a democracia tem esse limite, né? Nós podemos chegar até um certo ponto, né? Daí em diante nós não estamos mais falando de democracia, a menos que o conceito não qualifique com a exatidão necessária aquilo que nós queremos construir, não é? E aí, com relação ao campesinato, eu sempre penso no Mariátegui, que acho que é um autor que a gente relega muito ao esquecimento entre nós. Na Escola Nacional Florestan Fernandes a gente faz um esforço de uma semana Mariátegui, né? E numa ideia de um socialismo prático, que não é propriamente o que os comunistas imaginavam, mas que são aquelas experiências que o Gramsci também entendia como experiências mais elementares, a partir das quais a gente pode construir relações para além do mundo do capital, relações mais livres, não é? E penso que algumas dessas experiências moleculares, como o Gramsci também chamava, elas se encontram aí, não é? E podem ser um ponto de partida, mas acho que somente um ponto de partida, que deve se articular um projeto de superação maior da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, que supõe um projeto dos trabalhadores e desses trabalhadores, como nós entendemos, né? Mas só como parte de um projeto de superação de tudo isso, né?
E nesse sentido, me parece que a reforma agrária só pode avançar na medida em que a gente for capaz de fazer essa articulação, não só entre o conjunto das forças, não só entre os trabalhadores, os povos em luta, os indígenas, os negros e tantos outros que ousam ir para além do mundo do capital, mas como parte de um projeto de superação do capital. Se nós não pensarmos a reforma agrária para além disso, aí nesse sentido eu concordo com o seu anacronismo histórico, com o seu atropelo histórico. Acho que é isso. Assim, queria te dar aproveitar o diálogo contigo, tanto a questão da subsistência, né, que você levantou essa questão, como também essa aparente discordância que a gente começa, eu acho importante a acentuação que fez o Fred com relação à questão da democracia, mas eu sempre insisto na retomada, que foi um pouco do MST, que eu acho que o Moron, por exemplo, né? O artigo Moron vai chamar a atenção dessas limitações da democracia, e vai dizer que ele retoma o sentido grego da democracia, né? Embora a democracia grega excluía as mulheres, né? Excluía os escravos, né? Mas ao mesmo tempo abria a discussão dos homens, quer dizer, dizia que os gregos definiam a política com três grandes regimes políticos gregos: tirania, quando um define os limites para todo mundo; oligarquia, quando poucos definem o limite para todo mundo; e democracia, quando todos participam da discussão dos limites. Então, em grego, limite é política. A origem da palavra política em grego é a palavra polis, que originariamente, para quem não sabe, significa um muro que limita a cidade no campo. Só depois, no segundo momento, que a gente chamou de polis a cidade, que estava contínua. Mas a origem do termo é limite. Não é? Isso é muito importante, que a política é a arte de definição de limites. Então, se você acha que é um demo, se você não acha que o demo é um demônio, você acha que o demo é o povo, não é isso? Na sua pluralidade, é por aí que a gente vai ter que radicalizar o governo do povo, ou seja, democratas, do grego. Então, eu queria recuperar isso e dizer mais. Eu penso que a gente dá de presente para a burguesia a expressão democracia burguesa. Porque o que tem de democrático na sociedade burguesa foi que, sobretudo, luta dos trabalhadores. Até para votar, para mulher votar, para negro votar, até para votar foi preciso ir para a rua. Direitos sociais foram arrancados da burguesia. Aí tudo aquilo foi arrancado da burguesia, está achando democracia burguesa, quando o que tem de democrático de maneira substancial no regime burguês foi conquistado contra a burguesia. Eu pergunto o que está fazendo com esse conceito. Eu estou dando de presente para a burguesia, alguma coisa que tem que ser arrancado a ela. Se me permite, o Hobsbawm, né, que é uma figura que eu acho que contribui muito para a gente, ele esteve lançando o livro dele aqui em 96, aquele sobre o século XX e tal, é o curso século XX, né? E aí ele faz uma declaração, ele chama atenção para o ano 96, ou seja, no meio da década da queda do muro. Ou seja, auge do neoliberalismo, né? Começando a deitar e rolar. Fim da história, lembra? Fim da história. Né? Aí o Hobsbawm diz assim: nós socialistas, ele se assumiu como, né, um marxista inglês, nós socialistas somos responsáveis por algo que não queríamos. Estou sendo textual. Nós humanizamos o capitalismo quando nós queríamos destruí-lo. Para tentar traduzir rapidamente, foi o medo do capitalismo que nós o transformássemos em socialismo que fez com que o capitalismo se humanizasse. Então nós conquistamos uma coisa que nós não queríamos. A história tem essa coisa, ela tem as suas manhas, né? A gente luta por uma coisa e conquista a outra. É isso? Aí ele faz uma pergunta, que esse aqui é o grande enigma. O que será do capitalismo quando ele já não tem imagens do socialismo? Será que ele vai tentar arrancar os direitos? Não vai assumir novamente a sua cara bárbara? Foi em 96, nós estamos em 2015. Vai fazer 20 anos da frase dele. Eu acho que ele estava antecipando o que está acontecendo. É uma tentativa de acabar com direitos. É isso? Que foram conquistados contra a burguesia. Não é? Então eu penso que nós, Ellen Wood, capitalismo contra a democracia, livro de uma marxista fantástica, que eu acho que todos devemos ler, publicado pela Boitempo. Capitalismo contra a democracia.
Ellen Wood, uma marxista maravilhosa, que vai entrar nessa discussão, vai lá na Grécia, vai levantar esse debate novamente. Mas eu acho que isso é um debate que não vou dar de mão beijada para a burguesia a ideia de democracia. Né? Não estou dizendo que vai cair na questão do mar. No fundo, qual é o limite da democracia burguesa? Né? O limite da democracia no liberalismo. Aqui a gente tem um Estado dito moderno, né? O Estado dito moderno é um Estado que está centrado no eixo da propriedade privada. O direito é o direito liberal de inspiração no direito romano. E o direito romano é o direito da propriedade, melhor dizendo, é o direito dos proprietários. E esse é o limite da democracia numa sociedade liberal. E a gente vai ter que abrir esse debate. Né? Qual é a relação da democracia quando você tem a propriedade que priva, né? Tem a propriedade que, sendo privada, ela priva quem não é proprietário. Então a palavra propriedade privada é uma palavra ambígua. Se ela é boa para quem é dono, ao mesmo tempo que o fato dela existir, ela priva o outro de propriedade. Ela já instala a sociedade de classes. Percebe? Então, por isso que é importante a gente ver esse limite que o Marcos nos sinalizou. Não é? Agora, a outra questão que você levantou são as pessoas que a gente às vezes leva já com um pejo, né? Ela vem com um pejo, a agricultura é subsistência, quase sempre de uma forma de caracterizar alguma coisa. Né? Você sabe que isso vem o café, realmente a gente fez um esforço para comprar dos produtores locais, a maior parte dele é orgânico, pensando nessa fazer um pouco mais com a ponte, né, que a gente está aqui com os agricultores, e também dar um informe para vocês que na quarta-feira, toda quarta-feira, na hora do almoço, tem uma feirinha ali no palquinho, e ali também são vendidos produzidos dos assentados ali da Santa Helena, e são produtos orgânicos, agroecológicos, e assim, a feirinha não está meio devagar, então eu queria pedir para vocês lembrarem, colocar na agenda, na geladeira, de toda quarta-feira trazer essa sacolinha e comprar os produtos agroecológicos que tem, que tá um preço super bacana, super acessível, beleza? Então, na sexta-feira que vem, nós nos vemos aqui no mesmo horário, e eu acho que bom para nós que a gente merece, né? Todo mundo junto.